Situação problema. Na aula ministrada pela professora Ângela na turma do semestre 3 do ensino fundamental, componente curricular matemática, foi feita a observação de sala de aula pela diretora, que percebeu que a docente possui domínio do conteúdo, porém tem dificuldade nos encaminhamentos didáticos referente à EJA, pois por sempre atuar no regular. E apesar da professora demonstrar carinho e paciência com os estudantes, percebe-se dificuldade no domínio da turma, o que contribui para a apatia e desinteresse na sala de aula por parte dos educandos. A docente planejou bem a aula, utilizou metodologias ativas para tornar a aula mais dinâmica e também observou a gestão de tempo para cada parte, disponibilizando maior tempo da aula para os educandos efetuarem uma na massa e, na sequência, a retomada do que foi estudado. Porém, a professora esqueceu de efetuar a chamada no RCO. Outro aspecto observado refere-se ao fato de que os alunos que apresentam maior dificuldade de aprendizagem ficam no fundo da sala e pouco interagem com o que está sendo ministrado pela docente. Ficam dispersos ao que a professora estava explicando e não participaram das atividades propostas no Mão na Massa. Vale ressaltar que esta turma foi priorizada pela equipe gestora para observação de sala de aula, para podermos analisar as causas dos baixos índices de frequência e de aprendizagem que essa turma apresenta. Passo a passo da situação problema. Primeiramente, após a análise do Power BI, a diretora observou no presente da escola a turma que apresentava menor índice da frequência escolar e também os menores resultados na prova Paraná. Após a identificação da turma que apresentava esses dados, a diretora conversou com a pedagoga de referência desta turma, perguntando se já havia feito algum encaminhamento pedagógico à referida professora. Depois da negativa da pedagoga, a gestora orientou-a dizendo que o Power BI oferece um panorama de diversas plataformas como Prova Paraná, Redação Paraná e o Presente na Escola, sendo ferramentas úteis que ajudam a identificar não apenas a turma de baixa frequência escolar e de rendimento escolar, mas também podem analisar aluno por aluno de cada turma para os mesmos critérios. E que a equipe pedagógica deve consultar o Power BI diariamente e fazer sempre que necessário a busca ativa dos educandos, pais ou responsáveis para verificar o motivo da infrequência e auxiliar o retorno desses estudantes o mais breve possível. Posteriormente, a diretora solicitou à pedagoga o agendamento da hora-atividade em conjunto com a docente da turma, para combinarem a data, horário e o tempo de duração da observação, frisando que no momento da observação, a diretora se manterá em silêncio. Também alinharam os critérios que seriam utilizados na observação e um agendamento na hora-atividade posterior à observação para o feedback formativo à docente. Na data combinada, realizou-se a observação de acordo com as frentes escolhidas. A diretora utilizou um instrumento específico para registro e nele estão presentes vários pontos a serem observados. Por exemplo, domínio de turma e dos conteúdos propostos, gestão de tempo, interação dos estudantes na atividade com a docente, uso de metodologias, clima da sala de aula, comunicação assertiva, entre outros. Antes de realizar o feedback com a professora, foi novamente necessário sentar com a pedagoga para repasse do que foi observado na sala de aula e análise do instrumento utilizado para este fim. A diretora orientou a pedagoga que sempre é importante planejar com o professor na hora-atividade o que será analisado na observação de sala de aula e que o objetivo é para auxiliá-lo no que for preciso na qualidade de sua aula, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e que, de forma alguma, a observação é para constranger ou ter caráter de fiscalização. Para o feedback formativo, a pedagoga deve sempre pontuar e sugerir encaminhamentos referentes ao que foi observado na sala de aula, como, por exemplo, os pontos positivos, pois possuem uma relação positiva entre os docentes e os educandos, detém um bom domínio dos conteúdos, apresenta segurança em trabalhar de forma interativa com os alunos utilizando metodologias ativas, planejou a gestão do tempo para a aula.
Pontos que podem melhorar: valorização dos saberes dos alunos, utilização de metodologia ativa mais condizente aos educandos da EJA, alcance dos educandos no processo de ensino-aprendizagem, diminuição da evasão e, por consequência, aumento na frequência escolar. A diretora explicou à pedagoga que existem diversas formas de realizar o feedback formativo. Uma delas é o tipo sanduíche, onde se inicia a conversa com a docente exaltando os pontos positivos, alternando com os pontos que podem ser melhorados. Ainda solicitou que ela a acompanhasse no feedback formativo que iria realizar com a docente em questão. Com a professora, comecei o feedback elogiando o respeito mútuo do clima de sala de aula, entre ela e os educandos, enfatizando que isso é essencial para uma boa aula. Segui comentando que ela possui domínio do conteúdo, porém pode melhorar a participação dos alunos, valorizando os conhecimentos dos educandos. Sugeri que, ao iniciar a aula, a docente não vá direto ao conteúdo, mas sim pergunte aos educandos sobre o que eles sabem sobre o assunto. Esta atitude é muito valiosa, principalmente na EJA, pois os estudantes se sentem valorizados, se sentindo parte do processo do seu conhecimento. Valorizei a iniciativa dela ter usado uma metodologia ativa, que é o estudo dirigido, mas perguntei se ela tinha observado que alguns alunos mais inibidos não expõem suas opiniões. Sugeri que, ao invés do debate, utilizasse uma metodologia ativa para promover como fosse um seminário, mudando a disposição da sala, colocando-se no mesmo patamar dos estudantes, fazendo com que eles se sintam importantes, e isso auxilia no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que propicia a possibilidade da aprendizagem colaborativa e significativa, quando discutem algum assunto e se posicionam sobre ele. Essa estratégia irá diminuir a evasão escolar, pois um dos motivos da baixa frequência na EJA é não se sentirem pertencentes à escola, como não tivessem o direito de voltar a estudar devido à sua idade. Outra sugestão quanto aos educandos foi implementar o programa Aluno Monitor, tendo em vista que pode melhorar o entrosamento entre os educandos, desenvolvendo o senso de responsabilidade e de compromisso dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, como também o cuidado com o patrimônio da escola e o auxílio aos professores e colegas no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas em sala de aula. Propus também para que ela trabalhasse com os dados da Prova Paraná, pois ela baliza os conteúdos essenciais que os estudantes estão ou não aprendendo, facilitando o mapeamento dos pontos fortes e os pontos de maiores dificuldades dos seus estudantes na matemática. Com a identificação dos alunos que apresentam maior dificuldade, poderemos encaminhá-lo para o mais aprendizagem. O PMA tem o objetivo de atender os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do médio, com a necessidade de reforço para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, interpretação e resolução de problemas, para que consigam prosseguir na trajetória escolar. Dando continuidade ao feedback, comentei que observei o quanto se dedicou no planejamento da aula, porém não efetuou a chamada no RCO. Este fato está prejudicando a leitura dos dados no presente na escola, pois são sistemas interligados. Orientei que faça a chamada já no início da aula e que isso deve estar previsto na gestão do tempo de sua aula. Finalizei dizendo que a sua aula apresentava tudo o que ela tinha proposto no seu plano de aula e que isso revela um excelente domínio de conteúdo e que na próxima aula implementasse o que foi sugerido na observação de sala de aula, pois será feita uma nova observação conforme estipulado anteriormente. Também me coloquei à disposição para auxiliá-la no uso de computadores e netbooks para levar os educandos a utilizar plataformas que auxiliam no processo de construção de conhecimento, como o Matific e jogos interativos,
que façam com que os educandos despertem para a importância da matemática de uma forma natural e agradável.